Tá indo? Estamos ao vivo? Agora foi, Dilma. Maravilha, estamos ao vivo para o canal do Espaço Cultural no YouTube. Boa tarde para quem está assistindo a gente aí pelo YouTube. Muito boa tarde para todo mundo que hoje vai poder ouvir um pouquinho desse papo maravilhoso que a gente vai ter com esse convidado muito especial. Meu nome é Dilma Mesquita, sou professora do Espaço Cultural do Colégio Pedro II. Estou aqui com algumas grandes amigas, colegas de trabalho, que eu quero apresentar para vocês. A Heloísa Saboia, nossa diretora de culturas, Mônica Sica, coordenadora do Espaço Cultural, Rafaela Cirino, minha grande colega da Diretoria de Culturas, Paula Vargens, também colega da Diretoria de Culturas, e Bia, que está aqui no comando, né, da sala, aqui do Zoom, dessa tecnologia, né, recebendo essa pessoa muito querida, muito especial, que é o nosso convidado de hoje, o Rai Lima. Rai Lima, que vai falar para a gente da cenopoesia, explicar um pouquinho desse conceito do que é a cenopoesia, do trabalho cenopoético, desse processo todo. E eu queria assim, repetir uma frase, na verdade, eu queria cantar. Rai, querido, boa tarde. Você consegue ouvir a gente? Seja bem-vindo. Rai está aí nos preparativos, né? Um cenário maravilhoso. E eu lembro de uma música do Rai que eu conheci num trabalho assim, transformador, que é o trabalho do Grupo de Teatro Dionísias, aqui no Rio de Janeiro, conduzido pelo nosso amigo querido Vitor Pordeus. E tem uma frase, assim, um verso, né, de uma das músicas do Rai, que me marcou muito, quando ele diz que a arte é a nossa linguagem de tecer cidadania. E é isso que nós, no Espaço Cultural do Colégio Pedro II e na Diretoria de Culturas, estamos sempre propondo como nós podemos tecer a cidadania através das variadas linguagens artísticas. Então, a arte é, de fato, a nossa linguagem de tecer cidadania no espaço cultural, e, por isso, nós montamos essa exposição, trabalhamos com muito carinho, com muito amor e com muita alegria, montando essa exposição Caminhos do Afeto. Então, a exposição está lá na nossa galeria virtual no Flickr, para todo mundo poder acessar. E agora eu quero chamar o querido Rai Lima, que nasceu no município de Mataraca, na Paraíba, e que sente, né, ele se sente renascido em cada lugar em que chega. O Rai possui vários livros publicados, atua desde muito tempo no campo da cultura e da educação popular, a partir da cenopoesia e do movimento escambo popular livre de rua. Conhecer o Rai, gente, é conhecer essa arte relacional, essa arte de cooperação, essa arte de amorosidade, uma arte de cuidado, porque a cenopoesia, claro que o Rai vai falar muito melhor, né, de todo esse processo, desse conceito da cenopoesia. A cenopoesia, na verdade, é esse lugar de encontro, né? E por isso é um espaço de produção de saúde, exatamente por ser um lugar de encontro, exatamente por ser uma proposta de diálogo, é emancipação da escola, da própria escola, né? A escola está se emancipando, uma possibilidade na educação, essa de trabalhar a arte como a linguagem que tece a cidadania. Então, com vocês, o nosso querido convidado de hoje, Rai Lima. Oi, Rai, querido, seja bem-vindo!
Chegue mais perto, ator, atriz, companheiro, companheira, dia a dia. Venha logo, homem, deixe de bobagem. A arte é nossa linguagem de tecer cidadania. Venha logo, homem, deixe de bobagem. A arte é nossa linguagem de tecer cidadania. Qual a tua cor? Preto, vermelho ou amarelo? Importa não, vale mais tua vontade de vir comigo fazer arte na cidade, com um cidadão que de nós espera amor. Qual a tua cor? Preto, vermelho ou amarelo? Importa não, vale mais tua vontade de vir comigo aprender a ser feliz, na inquietude que nos traz um grande amor. Chegue mais perto, ator, atriz, companheiro, companheira, dia a dia. Venha logo, homem, deixe de bobagem. A arte é nossa linguagem de tecer cidadania. Venha logo, homem, deixe de bobagem. A arte é nossa linguagem de tecer cidadania. Qual a tua cor? Preto, vermelho ou amarelo? Importa não, vale mais tua vontade de vir comigo fazer arte na cidade, com o cidadão que de nós espera amor. Ei, boa tarde, minha gente querida. Maravilha, Rai, boa Alegria. tarde. Ei, Seja muito bem-vindo, estamos Rai. aqui. Que alegria te receber aqui, Alegria estar Rai. com vocês de novo, né? Nessa continuidade, né? De produção, de construção dos encontros, que é nosso serviço, né? É construir esses espaços que geram encontro, que geram amizade, que geram entendimento humano, que gera a reconfiguração das pessoas para melhor. É o espaço do encontro é o espaço onde a gente pode se melhorar, que é o espaço da conversa, o espaço do linguajar, como diria aí o Humberto Maturana. Então, esse é nosso lugar. Gratidão aí mais uma vez pelo convite e vamos conversando. Maravilha, Rai. A gratidão é toda nossa. E é isso, somos seres linguageiros, né? Pela linguagem que a gente vai estabelecendo esse diálogo, vai tecendo essa cidadania, como na letra da tua música, que eu logo lembrei, né? Falei, nossa, esse verso, né? É maravilhoso, é a nossa proposta, o nosso trabalho, né? No espaço cultural. Eu tenho um trabalho com a poesia e é sobre esse trabalho maravilhoso, Rai, que a gente quer falar, a gente quer que as pessoas conheçam. E aí vem aquela primeira pergunta, Rai, das pessoas que viram a divulgação, né, desse encontro, falam, nossa, mas o que é a poesia? Aí, essa é uma pergunta que várias pessoas me fizeram. De uma pergunta para ele, o que é exatamente a poesia? Se é uma mistura do teatro com a poesia, né? Que movimento é esse? E aí eu já acrescento a minha pergunta sobre as origens desse processo poético, Rai. Eu sei que você passou um tempo aqui no Rio de Janeiro, não foi? Estudou na UERJ, tem toda uma história, depois em Itapuí, Janduís, tem umas experiências, eu fui buscando lá nas tuas lives, no teu material todo, mas o pessoal que está pelo YouTube quer saber e perguntou o que é a cenopoesia e como esse processo surgiu, as origens do processo cenopoético. Eita, essa é uma curiosidade que a gente também tem. Que é isso, né? Que negócio é esse? É uma é uma pergunta que a gente continua se fazendo, né?
como se originou outra questão, né? E todas as vezes que eu vou conversar sobre sendo poesia, eu fico me lembrando da pergunta o que é vida, né? Como surgiu a vida, né? E para mim é um pouco nessa linha de complexidade, né? Quer dizer, a gente tenta explicar, a gente tenta compreender, mas somente vivendo é que a gente vai poder se dar conta, né? Sentir isso. Eu diria que a poesia como a vida, como a cidadania, a gente precisa viver para sentir a sua potência, para sentir a complexidade, para sentir de que maneira isso pode se dar da melhor forma possível, né? Então, depende da prática da gente, né? Da intensidade com que a gente pratica isso, com que a gente vive, né? A, a maneira como a gente encara isso, observando, né? Ocupando esse espaço de ao viver, poder estar observando o que estou vivendo, né? Assim a gente vai encontrando algumas pistas do que pode ser a vida, do que pode ser o viver. E da mesma forma que a poesia é vivendo esse processo que você vai se dando conta da potência que é essa linguagem. Mas o que a gente pode falar é efetivamente o que a gente viveu esses mais de 30 anos observando, estudando, fazendo experimentações, né? E, e nessa caminhada a gente foi encontrando pessoas, encontrando grupos, passando por regiões as mais diversas do Brasil e também fora do Brasil, né? Aqui na América do Sul principalmente, mas também na América Latina, né? A gente teve algumas experiências em algum momento assim, onde a poesia se inseria em processos onde não foi chamada, né? Assim como a vida, ela não precisa chamá-la, né? Quer dizer, ela está presente aonde a gente vai. Se não está, o negócio está complicado, né? Então, sentir essa vida em todos os espaços. Isso também nos ajuda muito a essa leitura da cenopoesia por um viés da própria natureza, dos ecossistemas, né? Dessas possibilidades de vida em comunidade, em rede, a partir de uma visão que inclui o cuidado, que inclui a criticidade, que inclui a, a observância, o discernimento, essas questões todas que a gente precisa para viver, para ir construindo a nossa própria existência e dando qualidade a ela. Porque uma das questões que a gente pôde ver é que não basta viver, não basta a gente ter um cotidiano, uma prática de vida qualquer. É preciso viver, é preciso dar dignidade a isso, a esse viver. E para dar dignidade também precisa de uma certa qualidade, né, da gente. E aí, na poesia, a gente foi buscar isso nas mais diversas possibilidades de construção de uma linguagem que não sequer é reprodutora do que já está dado, do que está pronto, do que está já passada ali no papel da estética ou das estéticas
que existe, sejam estéticas burguesas, aristocráticas, rurais, urbanas, né? Mas seja estética popular, enfim, mas todas elas nos interessam porque tudo faz parte da criação humana. E para além disso, tudo faz parte da criação e recriação permanente que é própria do universo inteligente, né? Do macro-universo que é inteligente, né? A Terra é inteligente, né? A Júpiter é inteligente, né? As galáxias são universos inteligentes. Então, a gente precisa estar atento a tudo isso, né? Então, é esse aprender em movimento, aprender em ato, viver em ato. A xenopoesia, uma das primeiras questões que a gente coloca é que a vida é em ato, né? E é em ato que a gente vai se observando, vai se experimentando e vai se reinventando e propondo para nós mesmos um outro viver a partir daquela vivência, né? Daquele estar em ato. Então, é uma linguagem que se propõe a viver os mundos que anuncia, né? Como as linguagens anunciam o mundo, a gente quer não anunciar um mundo para os outros, isso também, mas ao anunciar o mundo, né, vivê-lo, né? Então, por isso também é muito importante e aí que vem as complexidades, né? Como é que eu vou me dar conta do viver ao viver, né? Normalmente você deixa passar um tempo para apurar, depurar, refletir sobre aquilo e toca para frente, né? Ou às vezes engaveta essas reflexões. É mais comum engavetar. Faz quantos trilhões e trilhões de reflexões importantes, de estudos e pesquisas sobre a vida, sobre os sistemas de vida, as civilizações, as possibilidades de mundo, os problemas, né? As situações limites, as condições inumanas que existem, e elas vão para a gaveta e aí vão servir muito pouco ou quase nada. Mas quando a gente se propõe a viver e refletir sobre esse viver, tentando compreender aquilo que está acontecendo, o seu está sendo, né, como dizia Paulo Freire, é aí que está, talvez hoje, uma das coisas muito importantes da contribuição da cinepoesia, que é você poder fazer essa reflexão em ato, né, da vida em ato, e você poder se reconfigurar em ato também, né? E daí seguir se melhorando. Isso se torna um pouco mais complicado para que o sistema, esse sistema do consumo, o sistema capitalista, o sistema da, 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 da sociedade centrada na economia e nessa economia selvagem, destruidora e consumidora das pessoas. E quando a gente consome isso, a gente está, na verdade, se autoconsumindo, né? Ao consumir determinados produtos que vêm, no caso do conhecimento, da arte, que vêm cérebro adentro, né? Não é nem goela abaixo, né? Mas eles são... Hoje a gente, com essa história de fake news, com negacionismo, as coisas estão vindo assim, entranhando, né, na cabeça das pessoas e absorvendo como se absorve a pior comida, o pior alimento, né, do mundo, um alimento estragado, você hoje absorve com facilidade por meio das tecnologias, da informação e comunicação, você consegue absorver e se envenenar, né, pelas ideias, pelas mentiras, pelas falcatruas, né, que vêm por dentro dessas mensagens, dessa
comunicação, eu diria que não é bem uma comunicação, mas um sistema de informação de autodestruição. E aí você vai consumindo isso sem fazer sequer uma, uma seleção, uma reflexão sobre aquilo que está deglutindo, daquilo que está ingerindo. E o exercício sendo poético é justamente esse, da gente poder fazer isso ao viver. E então, a sendo poesia como a vida em ato, né? Como cada sendo poeta, que pode ser qualquer pessoa, pode estar exercitando ou exercitando-se como tal, a partir daquilo que a gente chama de repertórios humanos, né? Que é tudo que você conseguiu produzir, né? Desde a sua infância, né? Você conseguiu experienciar, né, na sua vida, e que destacou determinadas coisas, viveu coisas importantes, e que às vezes a gente guarda ali e lembra em alguns momentos assim, olha, isso aí é coisa da minha infância, fazer isso era tão bom, tão maravilhoso, mas não passa de um comentário, de uma lembrança longínqua. E o exercício do reconhecimento dos repertórios humanos traz de volta essas potências, né? Essas paixões alegres, que com isso vai fazendo, a gente vai construir uma espécie de um ecossistema de saberes, de inteligências, de percepções, né? De experiências, de conhecimentos, de práticas de vida, né? Que vai constituindo num manancial que, quando você precisa, você se utiliza daquilo, né? É uma coisa muito importante isso, né? Porque isso é uma revelação, né, do processo sendo poético como um processo de abundância. E nesse sentido não há como ter escassez, porque todo mundo não é tão miserável, tão pobre, tão desgraçado ou desgraçada que não tenha nada a ofertar, né? E também ninguém é tão rico e tão soberbo, tão autossuficiente que não necessite, né, da atenção, do cuidado, da amizade, né, da parceria, da colaboração do outro, da outra. Então, esse é o jogo da cenopoesia, o jogo da potencialização, né, do humano, né? E a partir desses reconhecimentos daquilo que a gente efetivamente faz, né, e se reconhece como tal, coloca isso para construção do diálogo com o outro. Quer dizer, a partir disso, os sujeitos vão para o mundo, né? Para o diálogo sem medo de ser feliz, porque você tem o seu lastro, tem o seu manancial, né? E que precisa de cuidado, precisa, como todo manancial, você precisa criar ali sua mata ciliar, né? E a mata ciliar para os repertórios humanos é você estar lembrando, estar reconhecendo, estar fazendo esse exercício de viajar para dentro, né? Para saber fazer essa, esse estudo, essa pesquisa interior do que na sua existência você produziu de importante e hoje, de repente, nega isso, a sociedade fez você negar, ou a tua escola te levou a negar aquela potência, ou o trabalho te fez, né? Te colocou ali numa especialidade, né? Você começou a ser reduzido, né? Quer dizer, uma potência enorme, de um manancial você se torna um, um ali um corredor, uma água encanada, né? Com um caninho bem fraquinho e cheio de lodo e tal, meio complicado, criador de muriçocas e bem, né? E aí, quando você era um manancial lindo, quando você
tem toda essa riqueza que você não está sabendo trabalhá-la, não está sabendo dela se apropriar. E por isso a gente diz que não basta saber, é preciso saber o que fazer com o que se sabe, né? Então, Maravilha isso. Né? Esse é um jogo. Esse das origens da cenopoesia também é uma outra questão muito importante, porque as origens são, são várias, né? Até porque também os rios, né? Eles têm assim, de olha, qual a nascente desse rio? Mas quando você vai ver lá, é uma série de pequenos veios d'água, né? E que vão se encontrando, e nesse encontro formam o Amazonas, formam o Rio São Francisco. Mas é uma coisa impressionante de como aquele pouquinho que vem de um canto, que vem de outro, é a coisa mais feia do mundo, assim, se olhar por um olhar estético e arrumadinho, né? Daquilo que reduz para você dizer que é bonito, né? Você Que reduz organiza, né? Aí você diz, não, isso é bonito. O bonito é a redução do ser, né? Então, aí que o rio lá embaixo também é bonito, mas aquele negócio, a energia, a potência que aquilo tem, quando você vê, meu Deus, aquele rio vem daí, né? E a gente podia perguntar, meu Deus, a cenopoesia vem dessas coisinhas? Esse cara fica dizendo poesia, isso é cenopoesia? Ah, aquele cara está cantando ali com o outro ali, é cenopoesia? Ah, o outro está só dançando em roda, não sei o quê, se abraçando, isso é cenopoesia, né? Ah, o outro fez uma intervenção quando estava lá o cientista fazendo a sua conferência e mostrando, né, a sua arte também, que é ciência. Então, no fundo, o encontro dessas vertentes todas, né, vai dar nesse rio imenso, que é o encontro, quando as linguagens se encontram, né? Quando os saberes, quando as pessoas, quando determinadas culturas, contextos, né? Contextos carregados pelas pessoas, porque onde você vai, você leva a sua história, né? A sua narrativa, além de todos os repertórios que são específicos da sua identidade, da sua própria criação, da sua criatura, né? Como um ser, como pessoa, né? Porque a gente, como pessoa, vai se reconfigurando no tempo. A gente não nasce, necessariamente não nasce. Não nasce pronto, Algumas, né, né? Rai? Não Não, nasce não, pronto. não nasce pronto e também não nasce necessariamente ao mesmo tempo que nasce o ser biológico, né? A gente nasce como pessoa quando começa a nossa relação com o mundo, né? Com os outros, com a outra. Com os Então, a outros. pessoa nasce a partir quando começa, quando cai em campo, né? Aí para se relacionar. E daí para No diálogo, frente, né, Rai? o diálogo. No O diálogo, diálogo. né? É no diálogo que a gente vai se reconstruindo e renascendo a cada encontro, né? Eu Sim, vejo a cenopoesia como esse espaço, né? Como eu falei no comecinho do encontro aqui, né? É um espaço de encontro, né? É um espaço aberto ao diálogo, é um espaço aberto a essa construção coletiva, né? Então, essa ideia, olha, o que você falou, engraçado, me remete uma fala do Paulo Freire, não há um único saber, há saberes. Quer dizer, a pluralidade, né? A diversidade, essa é que é a riqueza. E com a gente, até nós, professores, professoras, né? Como a gente acaba encarando o próprio processo educacional, né? Quando ele está assim, muito desprovido até da própria arte, dessa arte linguageira, dessa arte do diálogo, né? Dessa arte do encontro, que é um espaço de saúde maior, né? De saúde mental maior, dentro de uma escola, dentro de uma comunidade. Né? Quando a gente se desliga dessa ideia da comunidade, né? Para que serve uma escola?
eu acho que é a pergunta, né? Como você perguntou no começo, né? Para que serve? O que é a vida, né? Que processo é esse de construção? Quando eu te perguntei sobre o processo sendo poético, né? E você falou, poxa, né? É uma coisa assim, que a gente vai construindo juntos. E uma coisa que eu te falei há muito tempo, numa reunião online, inclusive, foi o seguinte: falei, puxa, Rai, estou te conhecendo hoje aqui virtualmente, descobri que eu sempre fui poeta antes de conhecer a cenopoesia. E a cenopoesia tem essa característica, né? Quando a gente conhece, a gente diz assim, nossa, não é um saber que invade no sentido de ser aquela coisa da educação bancária, né? É um saber que você percebe, nossa, gente, qualquer pessoa, né, Rai, pode entrar, né, pode descobrir isso, que na verdade já faz parte da nossa vida, né? Essa vontade de criação, essa capacidade de criar, né? E de estabelecer esse diálogo, ou restabelecer o diálogo, né? Então, Rai, você está falando assim, coisas, né, que de alguma forma, de todas as formas, são fundamentais nesse espaço, né? Que é o espaço da escola, da educação. E aí, Rai, uma coisa que eu queria te perguntar, que eu acho que vem a rebote disso tudo que você falou, e que já está colocando assim com muita clareza, né, o processo poético, é a questão da cultura popular, Rai. São muitos saberes, né? Não tem um saber único, né? Não pode ser uma coisa eurocentrada, né? Não pode ser uma escola como espaço difusor, o centro de conhecimento, né? Não pode ser o latifúndio, né? São muitas produções, né? Essa ideia de latifúndio é uma ideia que tem a ver com essas matrizes coloniais, né? É uma ideia que tem a ver com essa asfixia, né? Colonial, e aí a gente vê a coisa muito sobre essa ótica, né? Dentro dessa perspectiva de que não tem um saber maior, aí a escola vai trazer. Como é que seria isso, Raia? Essa movimentação da cenopoesia, aí tem experiências tuas maravilhosas, né? Eu vi no vídeo você relatando os meninos em cima das pedras, né? Falando poemas, né? E pessoas assim em situação de vulnerabilidade mesmo, né? Social. Como é que você relaciona esse trabalho com a cultura popular, né? O trabalho da educação popular e a possibilidade da gente ter políticas públicas realmente voltadas para esses aspectos, para essa necessidade que a gente tem de descolonizar a escola. Agora, mais do que nunca, né? A gente está entrando no ano aí, né, de 2022, essa verdadeira guerra de narrativas, né? Como fazer da linguagem esse tecido, né? Para a gente entender que cidadania é para ser exercida, como você falou, né? Não é um conceito, é um exercício diário. Como é que a cultura popular, a cultura popular a sendo poesia, como é que a gente promove isso tudo dentro desse ambiente escolar para descolonizar a escola? Nesse contexto, né, que a gente tem aí, que é um contexto assim, né, complexo, né? Muito legal, né? Isso tem a ver com essa coisa de um momento que foi importante para esse surgimento dessa linguagem, foi o momento que a gente estava vivendo, parecido como esse, no Rio de Janeiro, né? O final, a ditadura já se sendo domada, né, pelo movimento social, cultural, popular, e a gente pôde também participar disso de alguma medida, e, e naquele momento que vinha aquele movimento, a luta pela democracia, né, pela liberdade, né, pela qualidade de vida, né, pela escola pública para todo mundo. Era um movimento à saúde, né, aí o SUS surgindo, né, no debate, né, a educação popular, né, que tinha sido assim os seus principais nomes aqui no Brasil, como o próprio Paulo Freire, foram
caçados, né, e expulsos ou fugidos, né? Então, era um momento assim de muita indagação, né, de muita incerteza, mas ao mesmo tempo de muita perspectiva, né? Porque e isso se fazia lutando. Não é parar para pensar, e agora, como é que vai ser? Não, ia para a rua e muitos se machucavam, outros conseguiam se sair dali intacto e continuar a luta. Então, pessoas que desapareciam, né? E aí isso aumentava mais a vontade de lutar daqueles e daquelas que ficavam. Então, era um exercício muito forte. E da mesma forma que hoje o medo era propagado, era estimulado, quer dizer, a linguagem do medo é sempre a linguagem da dominação, né? É sempre a linguagem colonial, é a linguagem escravista, é a linguagem fascista, é a linguagem do medo, né? Porque não tem outra forma, né? Para conseguir isso, não tem como fazer isso de forma democrática, discutindo com as pessoas vão perceber no debate que não é coisa muito boa, né? Não faz bem para ninguém. Eu acho que nem para os próprios ditadores, para os próprios fascistas, porque o final dessas pessoas é muito trágico. Eu ainda não vi o final de um ditador para ser uma coisa bacana, né? O final de um criminoso, de um psicopata, uma coisa. Geralmente essas pessoas sofrem muito porque a carga de energia que vem sobre elas é muito forte. Essas pessoas, elas efetivamente elas sofrem e muito mais porque toda essa carga que quer jogar nos outros, ela vem contra si. Em algum momento, não tem como, isso é lei da natureza, é lei cósmica, não tem como esse movimento vai Ação e deixar. reação, né? Não tem como. E as pessoas têm medo disso, né? Esses caras são cheios de medo, cheios de. E aí pega esse medo e transfere, né? Transfere esse medo como uma estratégia de se livrar do próprio medo que tem de si, né? Da sua desgraça. E aí esse medo se espalha, e as pessoas entram em pânico e começam a se deixar dominar pelo medo. Mas naquele momento era um momento de muita luta e a arte, a cultura de rua no Rio de Janeiro, né? E aí trazendo, por exemplo, o caso da poesia, a poesia de rua era muito forte, né? Aí com o grupo Poça d'Água, e a gente ocupava ali a Cinelândia, ocupava as praças do Rio de Janeiro, né? Todo domingo a gente estava na alguma praça do Rio, a gente andou esse município todo, e depois até ainda teve um momento que atravessou ali na barca para Niterói. Então, foi até inauguração de cidade a gente fez a partir daí, que foi o primeiro ano de Arraial do Cabo. Né? O aniversário da cidade foi feita por nós, né? Olha, Uma série, aí estava lá Mano Melo, estava o Zé Cordeiro, estava Douglas Carrara, estava uma série de poetas e as pessoas de lá. E aí imagine, uma cidade, a principal atração são passamos a noite, foi lindo. E maravilha. eu acho que esse movimento veio desencadear também muitas reflexões. Eu ficava pensando, poxa, que, que linguagem pode caber no mundo democrático, né? No mundo não violento, no mundo da não opressão. Então, a gente, no mundo que gere a amizade, a confiança, né? Porque o mundo da ditadura é o mundo da desconfiança, todo mundo se desconfiando uns dos outros. E no terreiro da desconfiança não há como haver possibilidade de se amar, de amizade, né? É violência, né? Então, a linguagem da desconfiança é a linguagem
que desencadeia os processos de violência. Então, a gente ficou pensando que linguagem seria essa, né? Porque eu também pensava, a gente vai se livrar da ditadura, mas isso não significa que a gente vai se livrar das linguagens ditatoriais, das linguagens da opressão. E isso é tão verdade que, assim, foi muito fácil esses caras retomarem isso utilizando a mesma linguagem que o povo nunca deixou de utilizar, né? Então, é muito sutil isso e muito importante. Isso é uma das coisas. Outra é que a gente vai buscar essa ideia da opressão dentro da própria relação entre as linguagens, né? Quando você reduz uma série de linguagens para dizer que uma outra é a linguagem, né? E isso de uma maneira sem diálogo. E aí a gente começou a dizer, pô, como é que eu ponho a poesia, ponho o teatro, ponho a música, ponho a dança, né? As artes plásticas, enfim, como é que eu ponho tudo isso para dialogar, ao invés de isso ir compor uma outra linguagem, né? Compor um espetáculo, mas e que a síntese resultante desse diálogo entre essas linguagens é o que a gente passou a chamar de poesia, né? Mas sem nenhuma intenção de compor, de reduzir ninguém, é deixar as coisas fluírem nesse diálogo, né? E o que vai sair daí é algo que a gente não sabe muito bem o que vai dar, né? Naturalmente que é o que as pessoas vão observar, o que as pessoas que estão ali também vendo, experienciando, podem sentir, podem refletir, dizer, olha, eu aprendi isso, hoje já não sou mais o mesmo, a mesma, eu me descobri uma outra coisa. E essa redescoberta permanente se faz no encontro, na escuta, no entendimento, mano. Não dá para fazer isso no barulho, não dá para fazer isso na opressão, não dá para fazer isso na violência. Só um ambiente muito cuidadoso, um ambiente muito amoroso, que não abra mão da criticidade, né? Que a gente não abra mão da nossa capacidade criativa, da nossa potência, mas sabendo que ali eu não estou só e eu não estou no comando de nada, eu estou ali para aprender, né? Com o outro e aprender comigo no momento também que eu me escuto ao falar, né? A gente está acostumado a falar para o outro o tempo todo, né? Mas E tem que esse se exercício, escutar, sim, a autoescuta, né? Se escutar, se entender e escutar. Cuidar do outro é cuidar de mim, cuidar de isso, mim é cuidar do mundo, é isso, né? não é E é isso? uma arte relacional, né, Rai? É Sim. uma arte da relação, da cooperação, da amorosidade, né? Essa palavra é importante, né? Acho que duas Sim. palavras aí são importantes e assim, me marcaram muito quando eu conheci a cenopoesia, quando eu ouvi e cantei pela primeira vez algumas das tuas músicas, que é justamente essas duas palavras aí, amorosidade e cooperação. Como você falou também no comecinho da tua fala, essa coisa de trabalhar em rede, né? Você perceber que há uma rede de relações, uma rede de saberes, né? E não alguma coisa definitiva, né? Em termos assim de conhecimento, aquela ideia que a gente tem na escola, né? Nas escolas tradicionais, da grade curricular. Quando falo em grade, eu penso logo em cadeia. A gente, né? A grade. Falei, pronto, estou presa, isto é uma prisão. E não deixa de ser, né, Raíssa? Se a gente não pensa, é criticidade, né? É essa ação reflexiva, né? Paulo Freire tanto falou sobre isso, né? E a gente ainda tem tanta coisa para aprender, e pela tua fala a gente vai resgatando, né? Essas ideias, que não são ideias, não são conceitos, são práticas, né? Da amorosidade, do cuidado, da cooperação, quando a gente tem uma sociedade, inclusive na educação, a gente reproduz essas matrizes muitas vezes, né? Da competição, como se o aprendizado fosse uma gincana, não é uma construção
coletiva, né? Olha, a Paula Vargas, que está com a gente aqui na sala, minha colega lá da Diretoria de Culturas, colocou aqui nos comentários: escuta como amorosidade e cuidado, que é a temática maior da nossa exposição do espaço cultural, entendeu? É a coisa do caminhos do afeto, como a arte, né? É um caminho importante, fundamental, entra a poesia, o teatro, e é impossível não lembrar da tua música, Rai. Escuta, que é esse hino, o pessoal chama de hino da empatia, né? E né? O escuta, acolhe o outro, a outra já vem. Você já percebeu que eu estou te convidando a cantar, né? Para a gente cantar juntos aqui, que essa música é belíssima. E é isso, né? É a questão da escuta. Escuta, escuta, o outro, a outra já vem. Escuta, acolhe, cuidar do outro faz bem. Eu vi um homem na rua, e uma mulher também, gritando com sua voz, embargada de pigarro, com sua língua rota e nua. Desde os tempos em que eu nasci, logo aprendi algo assim. Cuidar do outro é cuidar de mim. Cuidar de mim é cuidar do mundo. Cuidar do outro é cuidar de mim. Cuidar de mim é cuidar do mundo. Por isso viver é bom. Viver é bom para quem sabe amar. Por isso viver é bom. Viver é bom para quem sabe amar. Escuta, escuta, o outra, outra já vem. Escuta, acolhe, cuidar do outro faz bem. Eu vi um homem na rua, gritando com sua voz, embargada de pigarro, com sua língua rota e nua. Desde os tempos em que eu nasci, logo aprendi algo assim. Cuidar do outro é cuidar de mim. Cuidar de mim é cuidar do mundo. Cuidar do outro é cuidar de mim. Cuidar de mim é cuidar do mundo. Que coisa linda, Rai. O serviço de libertação está em transformar a sede, a fome, o descuido que flagelam e matam em poesia que alimenta o ser, que alimenta sua própria reinvenção e outras possibilidades de mundo que o retroalimenta. A saída desse aparente beco sem saída, como transmutação do mundo único das subserviências para mundos de sujeitos não assujeitados, livres, que libertam. Me dá vida que dá arte, me dá arte que dá vida, me dá vida que dá arte, me dá arte que dá vida, me dá vida que dá arte, me dá arte que dá vida, me dá vida que dá arte, me dá arte que dá vida. Viver, se possível for, subviver não basta. Viver, se possível for, subviver não basta. Vida sem vida não é vida. Para viver a vida tem que ter vida, vida mais vida, mais
vida quer vida, vida mais vida, mais vida sem vida não é vida. Para viver a vida tem que ter vida, vida quer vida, vida mais vida, mas é imprescindível e inevitável que sejamos filósofos, linguistas, pedagogos, médicos, economistas de nós mesmos. É preciso aprender a semear com a máquina do tempo. É vital, mais que vital, inventar vida e verdades, sonhos e realidades. Razão, mas razão com alegria, bailando sobre o espelho das águas perenes. Ainda esperamos, coitados e coitadas, as chuvas do céu, quando devemos ou deveríamos fazer chover no chão de caos e ilusão, umedecer as pedras, fazê-las verter poesia, transformar em vida a energia do sol em desperdício, que hoje nos flagela e definha. A fome, indústria cega e daninha, há de ser o instrumento maior de transformação. Tinta e pincel, a reflexão, o painel sobre a eterna falta. Sobre a miséria, a ação, o desenlace sem queda, a inteligência carcomida pela força da moeda, será o túmulo dos canibais de consciência. É imprescindível e inevitável que sejamos filósofos. Filósofos de nós mesmos. Criadores e semeadores da nossa própria filosofia. Recriadores confessos do nosso rosto. Decoradores do espaço reservado às nossas causas. Defensores incessantes do grito de liberdade, do motivo do nosso choro, da grife do nosso riso. É imprescindível e inevitável que sejamos filósofos e filósofas de nós mesmos, nós mesmas. Precisamos estar sempre dispostos e dispostas a corrigir nossos costumes, a mergulhar no abissal dos nossos valores culturais para que venhamos festejar a nossa vanguarda e celebrar a estética do brilho estelar da nossa alma. A estiagem haverá de ser o nosso eterno objeto de estudo, a resistência, nosso princípio, nossa viagem. Nunca jamais foi um só, multidiverso, infinito ao redor, são muitos os mundos, agora sei, são muitos os mundos, resta-me ser, nunca uno, jamais foi um só, multidiverso,
Infinito ao redor, são muitos os mundos, agora sei, são muitos os mundos, resta-me ser. Há lugares e contextos em que o ato de pensar leva os sujeitos a correrem riscos simplesmente por se reconhecerem como filósofos de si, senhores e senhoras de seus mundos. E a nascente desse ser observador, amoroso, crítico, do mundo único, da razão única, este ser que é pensador de si e de sua ecoexistência, estar em saber pronunciar a ação do verbo ser, esperançando sem abrir mão de ser digno de ser com dignidade. Ali, do pingo d'água absoluto transformando nas primeiras chuvas sementes em arbustos coloridos, ocos de pedras em piscinas, tanques criatórios, do pio astuto de carcarás e urubus ao sentido dado ao que está morto, do voo rasante da ave de rapina à anulação do veneno ofídico absorto, da natureza à possível inocência do nu, da solidariedade humana às tecnologias da maldade mercantilistas, da beleza criativa das grandes civilizações ao peso de suas barbaridades cometidas em nome da razão e dos processos civilizatórios iluministas, da destruição ambiental e da vida campesina ao esforço escravo de manutenção das grandes metrópoles e corporações. E como isso é velho! Eita, capitanias hereditárias! Da subserviência ao governo de si, a rebeldia. Da utopia ao encantamento, à afetação libertária. Como construir uma cidade sem se omitir nem excluir? Como ser com outro na diversidade? E assim sendo, poder ser feliz aí. Como construir uma cidade sem se omitir nem excluir? Como ser com outro na diversidade? E assim sendo, poder ser feliz aqui. Nascer na poesia, lugares importam, culturas importam, a multidiversidade de modos vivendi, de ser, de saber importa. Outra importa, os ecossistemas importam, vidas importam. O desafio, meus amigos, minhas amigas, está, portanto, como diz Eliane Brum, em viver conforme aquilo que se sabe, transformando sujeição em luta, emancipação e cuidado com a vida. Aprendemos com o sertão e o semiárido nordestino, como com outras geografias vivas do planeta, que há coisas que morrem e continuam podendo muito. Coisas mortas que às vezes podem mais que outras vivas. Quantos e quantas morreram e ainda morrerão para alguns poucos poderem sempre? A mentalidade colonizadora do mundo único, da razão única, para sustentar o bem-estar e a luxúria de poucos, continua a gerar desigualdades, crimes, hecatombes, destruição.
Por isso, saber o que há de se saber por dentro dessas brenhas ideológicas dos mecanismos de colonização milenares é estratégico, urgente, é vital. E pensar com visão ampliada, de corpo inteiro, antes de querer ou desquerer quaisquer coisas. Cuidar, sempre para que o corpo inteligente não se transforme simplesmente em utensílio vazio para depósito das razões de fora. Objeto de análise, usufruto e decoração, estação reprodutora do discurso alheio. Aprender a não se prender a uma só razão, por mais extraordinária e autossuficiente que nos pareça ser. E não se limitar a uma razão significa libertar-se das tiranias patriarcais, colonial, neoliberais e fascistas que nos perseguem. Me perdoe, mas não há alma grande sem perturbação. O silêncio do ser na aridez desses tempos é uma indagação, um sono leve, uma agitação embutida. E como diria o Wilbert Clayton, ou Beach, poeta companheiro ali que estudou na UERJ comigo, hoje voltou para o seu Espírito Santo, está lá em Vitória, na UFES. Ele diz, tem um haikai que eu gosto muito, que ele diz: fico ou não fico? Tudo que a vida me dá, sinuca de bico. Que maravilha, Rai. Olha, você falou tanta coisa e tudo o que você falou é assim, de uma riqueza, de uma importância para a escola, né? De uma importância para a educação, nesse momento que a gente está vivendo, que você até estabeleceu um paralelo, né? Com esse momento ali do final da ditadura, né? E essa necessidade de recomposição, né? Do pensar e do fazer, nas escolas, na educação, na política, na sociedade, na cultura, né? Então, a tua fala me remete assim, ela gerou uma série de reflexões aqui, né? Que eu já vou ler para você, da Heloísa, da Mônica Sica, eu já vou ler tudo aqui para você. Mas, assim, Rai, o que você fala aponta para esse caminho, como eu falei antes, né? Quando eu te fiz a pergunta, a descolonização do pensamento, a descolonização da escola, né? Emancipar a escola da própria escola, né? Que a gente não tenha mais uma grade curricular, que a gente tenha uma construção de conhecimento, né? A gente fala tanto em Paulo Freire, mas vamos, né, fazer desse pensamento a prática, né? E aí eu falo para os colegas, né, para as colegas professoras e os alunos, as alunas, a comunidade, né, Rai? Os saberes, né? E para que serve uma escola? Para que serve isso tudo que a gente está criando? E você me faz pensar na cultura como pedagogia, né? Na cultura como pedagogia, na cooperação fundamental, na construção coletiva, né? Entender, ter essa visão assim, é fundamental nesse momento. Tudo que você falou de uma riqueza e gerou essas reflexões todas aqui. Olha, da Heloísa, que até já precisou sair, te mandou um grande abraço, te agradeceu muito aqui no chat pela tua presença, e ela comentou o seguinte: o apoio e estímulo às culturas de tradição e sua alegria brincante fortalecem a vida humana como patrimônio inalienável de cada cultura. Maravilha poder te escutar nessa tarde, Rai. Muito obrigada. Foi o comentário da Heloísa, falando dessa tradição da cultura popular, né, Rai? Como a cultura popular, como as culturas, sempre no plural, como a gente usa no espaço cultural, né? Como a gente usa na diretoria de culturas, né? São culturas, né?
sempre no plural, para entender essa diversidade, essa multiplicidade, essa riqueza e descolonizar essa escola, né? Fazer da arte essa linguagem de tecer a nossa própria cidadania, né? Como educadores, estão sempre tentando, né? Refazer, sempre tentando se reconstruir nesse processo cenopoético que é a vida, né? A vida é um processo cenopoético, né? A gente entra em cena, né? Vamos lá, vamos improvisar e tem que esperançar sempre, tem que manter, como a Heloísa falou, essa alegria brincante, porque essa eu acho que é a subversão máxima, né? Nesse sentido assim, crítico, né? Nesse sentido reflexivo, né? Da subversão, né? Que é mais do que aquela explosão do momento, a gente está pensando, a gente está se repensando, né? E está repensando o processo. Então, foi esse comentário da Heloísa. E a Mônica Sica também fez um comentário muito legal, dizendo assim, acho que o espaço cultural faz ser uma poesia, quando traz a cultura e o repertório dos alunos para dialogar de forma coletiva com as obras. É isso, são as tuas fotos, o teu percurso, Rai. Nossa, olha, nessa hora você começou a pode falando mostrar. que eu vou aqui Você começou colocando. a mostrar as fotos, eu me emocionei. Eu falei, nossa, é gente falando com gente, né? Gente construindo com gente, não é o saber, né? Naquele pedestal, aquela coisa, projeto iluminista, é um projeto humano, é gente falando com gente, é gente construindo com gente. Aí Sica diz, Mônica Sica, que é a nossa coordenadora querida do espaço, fala que o espaço cultural faz ser poesia, quando traz a cultura e o repertório dos alunos para dialogar de forma coletiva com as obras expostas. Provoca a possibilidade de viver encontros com a arte, encontros, né, diálogos, né, com todos e para todos, com todas e para todas. Olha, as tuas imagens lindas dialogando, né, com tudo que a gente está pensando, e é uma luta, né? A própria Sica resume essa nossa luta do espaço cultural, da diretoria de culturas, do Colégio Pedro II, que é a luta em fazer com que a escola valorize os saberes das famílias dos alunos, os saberes das comunidades, daquilo que eles trazem, que tem significado para eles, para elas, para todos nós, que é disso que a gente fala, é dessa construção coletiva, é dessa humanidade, desse ecossistema, como Raima falou. É impossível, né? A gente não se emocionar, a gente está nessa batalha, Rai, há muitos anos, há muito tempo, e é importantíssimo a gente se reconectar, né? Como nessa imagem do menino, né? É uma espécie de balanço, não é isso, Rai? Na verdade, E ele... esse aqui foi um dos meninos, né, do período pré-escambo, porque 2 anos depois a gente teria a fundação do movimento Escambo, em Janduís. Isso aqui é uma criança que hoje é pai de família e hoje trabalha, né, tem sua vida, e era uma daquelas crianças, né, final dos anos 80 e início dos anos 90, e eu escrevi um material que fala sobre a Escola Zumbi, que é um ideário de educação, de política pública em educação, que passa por vários municípios, que passa por Janduís, por tudo que aconteceu em Janduís, como essas fotos estão mostrando, e Aracati, aqui em Capuí também, nos anos 90, né? Onde a gente tinha o espetáculo da emancipação. Isso tudo muito linkado com a educação, esse processo. Esse trabalho aqui é um trabalho que estava ligado a uma unidade preventiva da FEBEM. E esse trabalho na unidade preventiva do FEBEM é que desencadeou todo o processo cultural de Janduís, que chegamos no escambo a partir disso. Isso mobilizou a cidade, mobilizou toda a vida da cidade, isso passou por dentro das escolas, passou por dentro da administração pública, né? Influenciando no modo de governar. Então, porque a gente
tudo que fazia, aqui é uma retomada de, de uma ancestralidade, né? Eu não falo nem do mito, porque para o povo de Janduís não era um mito, era apenas o nome da cidade, que é Janduís. E eu descobri que tinha um líder Cariri, da nação Cariri, que se chamava Nhanduí, quer dizer, esse mesmo nome da cidade. E aí a gente foi começando ao momento que estudava sobre Nhanduí e sobre os Cariris, a Federação Cariri, que eles criaram uma federação que eles comunicavam do Rio Grande do Norte ao Piauí. Não tinha telefone, não tinha zap, não tinha celular, não tinha nada. Os caras tinham um grau de comunicação incrível, né? Pelo interior adentro. E aqui a gente começou, tudo que a gente fazia, a gente levava para a rua. E aqui é uma atividade de, é, de estudo do Nhanduí, e isso levando para as pessoas conhecerem. Hoje tem até criança que nasceu na época que recebeu o nome de Nhanduí por conta. E isso foi muito importante, porque isso foi fortalecedor da identidade da cidade, né? A capacidade de luta de Nhanduí, a capacidade de resistência dos Cariris serviu para reconfigurar também os processos de luta da cidade de Janduís. E aqui eu já mostrei, uma cena de um ato sendo poético que a gente chamava de espetáculo da emancipação em Capuí. Milhares de pessoas que acompanhavam, a cidade inteira nos acompanhava nisso, as escolas. Isso aqui é um primeiro ato do espetáculo da emancipação, que a gente refletia sobre esse termo, sobre emancipação. Emancipar-se é apenas o desligamento político de um território de outro, como no caso aqui de Capuí se desligando de Aracati, ou é um processo que não tem fim, né? Então, nesses espetáculos a gente falava. E aqui, as escolas públicas também ocupando o seu espaço dentro desse ato. É um negócio assim, aqui já é também em Capuí, né? Eu hoje procurei umas fotos. Aqui é num assentamento dos sem terra, também um processo muito forte, envolvendo várias linguagens, educação, comunicação, o teatro e a própria cenopoesia como esse modo condutor, né, orientador do processo. Foi aqui é o pessoal de Janduís. Esse é um grande contador de história, um narrador genial, o seu Severino da Velha, ele falecido, maravilhoso, um narrador de história. Ele criava também suas histórias, mas são lindas, né? E por último aqui eu mostro para você duas fotos. Uma é o Caminho do Mato, quando a gente começou a produzir muita coisa na sede do município de Janduís, a gente foi levar as crianças da sede para a zona rural. E aí, lá a gente de dia fazia as vivências com as crianças da linguagem que elas quisessem, e à noite a gente ia ouvir os anciãos e as anciãs sobre as histórias das secas, a capacidade de resistência, como eles se reinventaram em períodos de muita escassez. E esses momentos, né, é muito legal, porque cada um tinha uma história diferente da seca, né? Para uns, uma seca tinha sido ruim. Enfim, era um momento e as crianças ficavam em torno dessas rodas, né? Aqui é o local onde, em Janduís, tudo começou, porque esse processo aqui é um pouco a continuidade do processo vivido no Rio de Janeiro já no final dos anos 70, 80, né? Mas principalmente dos anos 80, 70, 80, e que a gente veio e para dentro desse galpão eram quase 300 crianças e adolescentes,
e para vocês sentirem, era uma unidade da FEBEM, quer dizer, por mais preventiva que fosse, tinha toda aquela marca, aquela carga, né? Que eu aí no Rio eu conheci lá a Funabem, né? O nosso grupo de teatro ia muito à Funabem todos os anos. Então é um processo que ele envolve muita coisa. Eu não falei aqui da educação popular, em saúde, né? Hoje como a cenopoesia dialoga com os processos de saúde mental no Brasil, né? E aí não se fala nem o processo que ocorreu no Nisso da O Hotel da Silveira, Loucura, né? o Hotel da Loucura, que foi realmente. Maravilha. Maravilhoso. Mas, assim, é muita coisa e que hoje tem muita gente estudando a cenopoesia, né? Tem algumas dissertações, tem tese. Em breve vai ter mais umas duas dissertações de mestrado explorando alguma dimensão ou algum aspecto da cenopoesia, relacionando sempre educação popular, linguística, educação popular e cenopoesia, né? Então, a cenopoesia está sempre envolvida e sempre muito... Porque, assim, a cenopoesia, por si mesma, ela não existe, né? E é engraçado, assim, o que existe, ela passa a existir a partir do momento que se efetivam os encontros entre linguagens. Então, ela não é um ser incapaz de ser sem haver encontro. Isso é algo talvez mais bonito dessa poesia, é isso. Quer dizer, ela é incapaz de existir, não é nem sem o outro, é sem essa possibilidade do encontro das diferenças, né? Da diversidade do mundo, né? Da riqueza que existe e é tão fragmentado e tão distante, né? Muitas vezes. Mas é isso, eu acho que você ia falar uma coisa e eu. Não, olha, eu estou assim, aqui, primeiro estou conhecendo melhor, né, Raia? Sendo Sim, poesia, o pessoal que está assistindo a gente também, olha, a Cláudia Souza está pelo chat do YouTube, botou que maravilha de reflexão. A Sandra Barbosa, que é minha estagiária, ela faz letras na Unirio, ela botou assim, concordo plenamente, só a respeito da tua reflexão, né, ela está comentando essas duas últimas reflexões, é o último comentário que apareceu aqui para mim, e o pessoal colocando como a Mônica Sica botou no chat aqui da nossa sala, como a sua fala, Rai, dialoga com Paulo Freire, com essa vocação humana de ser mais, né? Esse ser mais, esse ser de forma autonomia, né? Essa autonomia que a gente procura, né? Ser mais de forma mais livre, de forma mais criativa e mais dialógica, né? Que é a proposta da cenopoesia, né? Eu não sei, Raíssa, se a Mônica Sica está aqui na sala com a gente, se ela quer acrescentar mais alguma coisa, alguma fala, que a gente já está se encaminhando para o final. Agora apareceu um outro comentário aqui no chat do YouTube, Rai, que eu fico aqui tentando ajeitar os óculos, que eu enxergo mal, segurando o captador do som do fone, que meu fone está com defeito, eu estou no malabarismo aqui. Deixa eu ver se eu consigo ler. Ela colocou assim, Viver Cristina Pisotti, que é minha amiga, é uma contadora de histórias aqui de Niterói, né? Do estado do Rio de Janeiro, e participou também do grupo Dionísios, desse trabalho maravilhoso do Vitor. Eu a conheci lá, antes da pandemia, né? Ela colocou assim, viver com arte é viver na cena do diálogo com as histórias de cada dia. De cada dia, nos dai hoje. Ela fez quase que uma prece aqui, né? Pedindo essa coisa da poesia, né? Das histórias. A cenopoesia é uma filosofia viva, na luta diária pela autonomia, pela cidadania, dignidade. Parabéns, Raíma. Cristina Pisotti está aqui no chat. Um beijo, Cris. Obrigada. Obrigada, Cláudia, pelo comentário. Sandra Barbosa confirmou isso mesmo. Quer dizer, ela disse que ela está concordando com a tua reflexão. Ela está se formando agora, professora pela Unirio.
Então, são os comentários, né, que apareceram aqui, e a Cícera colocou esse maravilhoso, né? É a tua fala dialogando com a fala do Paulo Freire, principalmente no que diz respeito a essa vocação humana de ser mais, né? E a gente está se encaminhando para o final, né? Aqui do nosso encontro. Eu acho que a gente tem temáticas aqui para vários outros encontros, né? Você falar do escambo livre de rua, já falou um pouquinho, né, da tua experiência em João Luís, em Capuí, e falar sobre o Hotel da Loucura, né? O que foi essa experiência maravilhosa que está na nossa exposição no Caminhos do Afeto. Quem está assistindo a gente pelo YouTube, vai lá no chat, tem link para a exposição, é só clicar, você já cai direto na exposição que traz fotos, registros do Hotel da Loucura, do Teatro de Dionísio, tem também o acervo do Lísia da Silveira, tá? Do Museu das Imagens do Inconsciente. Tem também algumas obras do Bispo do Rosário, né? Que o museu tem um trabalho maravilhoso, né? Então, são trabalhos que estão ligados, né? Conectados a essa ideia da poesia, como o Rai falou, né? Esse diálogo com a saúde mental, que a partir do momento, né, Rai, que a gente cria um espaço de diálogo, um espaço de encontro, a gente já está trabalhando pela saúde mental, né? É um espaço de saúde mental, é um espaço de amor, é um espaço de possibilidade, né? É um espaço de relação, é um espaço de criação. E essa é a nossa luta, viu, Rai? No Colégio Pedro II, dentro do espaço cultural, na diretoria de culturas, já deixamos aqui o convite em Sica, podemos montar uma exposição sobre cenopoesia, olha que maravilha. Só as fotos que o Rai trouxe, né? Narrar e resistir, né, Rai? É resistência pela narrativa, e a cada foto, a cada imagem que o Rai trazia, era uma narrativa maravilhosa, né? Aí Sica colocou aqui, muito bom te conhecer, saber que temos brasileiros como você. Seremos eternos parceiros por um Brasil melhor. E aí eu faço minhas as palavras da Sica, que são as palavras de toda a equipe do Espaço Cultural, de toda a equipe da Diretoria de Culturas, que você, Rai, é sempre muito bem-vindo, tá? O Espaço Cultural do Colégio Pedro II, e vamos continuar aí nessa luta, né? Por essa arte que é a nossa linguagem de tecer cidadania. Essa cidadania para ser exercida, né? Como a gente está aqui, muita coragem, né? Muita coragem, muita luta, mas uma luta com amor, né? Uma luta com arte, né? Educar pelos sentidos e não adestrar os sentidos, né? E a gente trabalhar com a reflexão e com a sensibilidade. Sica, você quer abrir tua câmera, quer falar um pouquinho, para depois o Rai se despedir e a gente poder fechar. Só agradecer muito, muito mesmo, dizer que foi uma honra te conhecer e saber exatamente isso que eu escrevi ali, e saber que temos brasileiros igual a você, que podemos contar para parcerias numa educação mais humana, com a valorização de todos. Você falou tanta coisa legal, né, que eu anotei aqui, do manancial de saberes, da inteligência do macrocosmos, né, da inteligência do universo. A gente também está fazendo uma educação conectada com isso. Muito prazer em te conhecer. E muito bem-vindo ao Espaço Cultural sempre, viu? Podemos, sim, Dilma, pensar numa exposição que tenha a ver com tudo isso, com certeza. Vamos embora. Ai, gratidão mais uma vez. Olha, eu me emocionei várias vezes aqui com a tua fala, viu? Porque realmente é o que a gente precisa na educação, sabe? Essa pedagogia da amorosidade, a pedagogia, a cultura como pedagogia, né? É isso, né? Como fio condutor para a gente pensar, né? Para que serve uma escola, o papel das artes e das culturas na educação, que é um papel fundamental, né? Para gerar essa reflexão, para criar esses espaços de encontro e de diálogo, né? E esse amor bem trabalhado, né? Esses afetos, né? Catalisadores, né? Esses afetos aí direcionados para a criação, para a transformação, né? Aí eu queria, assim, pensei numa outra frase do Paulo Freire, que a educação, ela não muda o mundo, né? A educação
vai mudando as pessoas, né? E as pessoas transformam o mundo. E transformar, né, essa realidade, refletir sobre tudo que acontece com a gente, com amor, né? Com amor, com diálogo, com troca, com parceria, com cooperação e rede, né? É o que a gente precisa agora, é disso, da tua palavra, Rai. Gratidão imensa, foi uma conversa, um encontro lindo, e eu posso sugerir a gente fechar com uma música, você vai se despedir do pessoal, e fechar, tem uma música tua, Rai, olha, eu vou me atrever aqui a sugerir. É uma música que o pessoal diz que é uma música homenagem, é um hino a Paulo Freire, em que a gente fala, né? Eu lembro de alguns versinhos, né? Mas não vou me atrever aqui a cantar, né? E que você fala, nascemos nesse país, nessas narrativas de litoral, cerrado e sertão, nascemos nesse país, é uma sugestão. Você pensa na música assim, que o encontro te inspirou para se despedir do pessoal. Também agradeço, tá, gente? Quem está aqui pelo YouTube, muito obrigada. Vamos juntos, Cláudia Souza encerrou também com o comentário, eu também me emocionei muito. Obrigada, Rai. Cláudia Souza, da nossa comunidade escolar, mãe de alunos, sempre participando muito de todos os movimentos, eles também se emocionou muito. Que bom, obrigada, Cláudia, obrigada a todas, todos. Eita, gratidão, alegria sempre, né? Alegria poder estar voltando ao Rio assim, né? Dessa forma, né? Podendo conversar sobre isso e a gente vai lembrando assim muita coisa, lembrando dos tempos que era o tempo que o Vitor ainda criança, né? E a gente já jovem fazendo coisas em Realengo, Magalhães Bastos, atuando ali naquela região, Bangu, né? E de vez em quando pendia ali para o centro, para aquelas bandas, e depois a gente pôde circular pelo movimento dos anos 80 da poesia de rua por todo o Rio de Janeiro, né? Hoje eu não sei andar nem no centro da cidade, que eu acho que eu me perco, me enrolo todo. Muda muito, né? Mas agradecer muito ao Colégio Pedro II, a Dilma, a todo mundo. E é isso, estamos com as possibilidades na mão, né? Porque os arranjos e conexões entre planetas, universos, constelações de linguagens, saberes, pessoas, mundos, são caminhos de chegar a reconfigurações do já existente ou a urdidura de impossíveis realizáveis, criação de novos mundos que nos sejam favoráveis, né, para todos e todas. Os mundos são construções que fazemos por meio de linguagens. Ao nos relacionarmos, interagirmos uns com os outros, a partir de diferentes vontades, intencionalidades, sonhações, utopias, necessidades existenciais, eles nascem, renascem e se reinventam, assim como a vida, o cosmo, a sendo poesia. E diante de tanta fragmentação, eu tenho uma cantiga, vou cantar aqui você também no final, e essa cantiga que eu ando tentando aprendê-la, porque ela está ainda muito, muito nova e eu, às vezes, me atrapalho. Mas vamos ver se sai. Eu acho que eu já cantei ela para vocês, não sei. Nem superficial, nem profundo, mas urgente e necessário. Catar estilhaços
juntar cacos clonados, fragmentos largados de gente e mundo, fragmentos largados de gente e mundo, trinchar, destrinchar cuidadoso, como tocar em corpo de enguia, depois mexer, triturar novamente esse caos de multidão sem natureza, da impureza da massa mofa, só vale fazer o que é indiferença, descansar por um tempo o pão da utopia, ligeiro como o milagre da divina providência. E no calor do ventre cósmico, útero prenhe eterno, onde tudo se concebe, nasce e cria, em gestação de devires o porvir fecundo, a prole presciente anuncia. Em gestação de devires o porvir fecundo, a prole presciente anuncia. Nem superficial, nem profundo, mas urgente e necessário catar estilhaço, juntar cacos clonados, fragmentos largados de gente e mundo, trinchar, destrinchar cuidadoso, como tocar em corpo de enguia, depois mexer, triturar novamente esse caos de multidão sem natureza, da impureza da massa mofa, só vale fazer o que é indiferença, descansar por um tempo o pão da utopia, ligeiro como o milagre da divina providência. E no calor do ventre cósmico, útero prenhe eterno, onde tudo se concebe, nasce e cria, em gestação de devires o porvir fecundo, a prole presciente anuncia. A prole presciente anuncia. Nossa história é tão antiga, se eu for contar, você duvida. Desde os tempos de Zumbi, Balaios e Cariris, nosso povo passa fome, sem terra, casa sem nome, sem terra, casa sem nome, nascemos nesse país de infeliz esperançoso, trabalhador rural, dando provas de coragem, fé e organização, arrebentou os cadeados, ocupou os descampados de litoral, cerrado, sertão, de litoral, cerrado, sertão, de litoral, cerrado, sertão, de litoral, cerrado, sertão, de litoral, cerrado e sertão. Gratidão. Que maravilha, Rai, gratidão imensa. Em nome de toda a equipe do Espaço Cultural, agora a nossa amiga Márcia Chiavo também acabou de entrar, toda a equipe, eu, Mônica Sica, nossa coordenadora, Márcia, Rafael, que não está aqui, mas também todos mandam um abraço, te agradecem imensamente, Rai. Gratidão imensa e vamos marcar mais encontros. A gente ainda tem muito papo aí pela frente. Um dia possa Obrigada. ser presencial, né, Dilma? Vamos marcar, Rai, presencial.
Agora, Vamos, para o ano que vem, Pedro II vamos. voltando, agora ainda no híbrido, né? Ensino híbrido, mas ano que vem, tudo dando certo, fevereiro, voltamos ao Aí presencial e a gente vai combinar. Rai, esse encontro já está assim, mais do que marcado. vai ser um Márcia ato, né? Vai Chá, ser um ato. O presencial vai ser todo mundo junto aí. maravilha. Terminar, Ato vai sair para sendo a rua. Pedro II poético. na rua. Na Cortejo. rua, ele já vai com sarau, a gente já está levando. E vamos mais ainda, ato sendo poético na rua. Vai, muito obrigada. Olha, a nossa amiga Márcia Chavo, queria dar uma palavrinha da equipe, te Sim, é rapidinho. agradecer. Sim, é rapidinho, só para dizer que, infelizmente, eu não consegui chegar antes, porque eu estava dando aula, mas que peguei um pedacinho da sua cantoria e foi lindo, já adorei, já te descobri já aí nas redes, um amigo meu também tinha partilhado um vídeo teu, dizer que eu já virei fã, viu? E agradecer a tua presença, e só esse pedacinho que eu peguei aqui da tua cantoria, já achei lindo demais. Gratidão aí. Gratidão, gratidão. Maravilha, Márcia, querida Rai. Um Dilma, abraço Dilma, querida, imenso. Fala. eu vou enviar para você por e-mail Aham. uma lista de links, tanto de vídeos, das dissertações, de Ah, mestrado, a tese, Ai, que trabalhos maravilha. científicos, que já tem muitos, e alguns vídeos muito importantes, né? Inclusive o vídeo do primeiro encontro nacional da Cena Poesia, que é muito bonito. Tem um canal já, se vocês matar a ah, curiosidade, ou aguçar, não matar nada, não precisa matar nada, porque as coisas vão morrendo no processo. É como no sertão, é que você falou. Adiantar a morte de ninguém, né? Mas, assim, o fato é que tem um canal chamado Canal da Cena Poesia, foi criado pelo Jadiel Lima, Maravilha, Jadiel, meu maravilha. filho, também um grande músico, e ele tem também os seus canais, que é o Aonde, né? O canal dele tem muita coisa linda Ele também nessa. participou do Sopa, né, Rai? Ele Isso, fez comigo isso, no Sopa, legal. Jadiel. isso. Então, eu vou mandar para vocês e vocês podem ir. Essa experiência de Maravilha. Janduís, tem muita coisa da experiência de Janduís escrita e, né, venho de lá, eu cheguei de lá essa semana, já tem um encontro, o Movimento Escambo, que tem 30 anos, as novas gerações estão se reunindo e retomando agora o encontro presencial. Ai, que Então, vão beleza. começar os congressos do movimento, né? Que vai começar agora em dezembro e segue o ano que vem. Quem Olha, sabe, que Dilma, numa maravilha. dessas, lá para frente, você vir aí Ah, eu para quero. um dos... O AMI queria vir, inclusive, nesse que vai ter, Olha. mas aí, como é um encontro emergencial, aí Aham. o Júnior Santos pediu, olha, segura aí, porque ele diz que quando vem se renova, né? Ele diz que É, ganha outros ares toda vez que ele vem para cá. Pois está, um que cheiro, gratidão. maravilha. Gratidão imensa, Rai. Nós que agradecemos. Sempre muito bem-vindo e vamos marcar outros encontros, com Vamos certeza. E marcar. vamos pensar nessa exposição aí, sobre Cena Poesia. Vamos sim. Rai, um grande abraço, um beijo. Um Encontro cheiro, um lindo, cheiro. Rai. Muito, muito obrigada. E agora a gente vai fechando a nossa transmissão para o YouTube. Cícia, você que está no comando aí das carrapetas,